Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou com a palavra aqui, a Bíblia aberta em Gênesis 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desafiarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira, de gofer, fará compartimento na arca, e a betumará por dentro e por fora, com betume. Desta maneira fará de 300 covados comprimento da arca, de 50 covados a sua largura, de 30 covados a sua altura. Fará na arca uma janela de covado, acabará em cima, porta da arca, porá ao seu lado, falar-se às alturas, abaixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque és divino, justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 machos, as suas fêmeas, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e suas fêmeas, e também das árvores do céu, 7 machos e fêmeas, para se conservar a vida, a semente sobre a face de toda a terra, porque passando ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Vou parar por aqui, meu irmão, porque senão fica muito grande o vídeo. Vocês meditar lá, né? Em Gênesis 7, da história de Noé, da arca. Noé obedeceu tudo que Deus mandou ele fazer. Deus avisa tudo que ele vai fazer na vida do servo. Deus antes ele avisa. Deus não faz nada na vida do filho dele antes que ele avise. Deus ele avisa, Deus dá sinal. E aqui Deus, né? Ele avisou a Noé sobre o dilúvio que estava para vir sobre a terra, né? Que ia acontecer. E esse dilúvio ia sair destruindo tudo. E Deus ele fez, né, a promessa a Noé, para Noé fazer a arca. E Deus deu as instruções a Noé passo a passo daquela arca. E foi muitos anos Noé fazendo aquela arca, né? Até o dilúvio chegar. Deus é perfeito, Deus tem estratégia em tudo que ele faz, né? Ele tem detalhes. Deus ele faz as coisas tudo perfeito. As coisas de Deus é perfeita. Nada de Deus é pela metade. Se Deus é tão perfeito, por que a gente tem que fazer as coisas de Deus pela metade? Por que a gente não pode fazer as coisas de Deus com excelência, né? Com amor, com temor às coisas dele. Aqui, tudo que Deus ordenou a Noé fazer naquela arca, Noé fez passo a passo, né? Deus separou os animais, todo tipo de espécie, né, de animal, para entrar na arca, macho e fêmea, né? Todo tipo de bicho, de animal, Deus ele tinha separado para poder entrar na arca, para ir com a família de Noé. E aquelas pessoas que não acreditaram, né, no que Deus falou, infelizmente foram mortos, ficaram para trás. Porque quando Noé falou da arca, as pessoas até criticaram ele, riram dele, acharam que ele era maluco. Mas, mas ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus. Quando Deus determina algo da vida da gente, Deus fala, pede para a gente fazer algo,
quando é algo vindo de Deus, da parte de Deus, temos que fazer com excelência as coisas de Deus. Tem que fazer com amor, temos que fazer com temor as coisas do Senhor. E quando o Senhor dá uma ordem, né? Quando o Senhor determina algo na vida do filho, do servo, Deus, ele dá todas as condições, dá todo o suporte, né? Pra gente fazer. Muitas vezes a gente olha a nossa impossibilidade em fazer algo assim que Deus manda. Mas se Deus mandou, Deus garante. A gente tem que fazer sem medo. Aqui, Noé, ele fez a arca passo a passo, do jeito que Deus instruiu ele. Deus é tão perfeito que Deus, ele separou todos os animais, de todas as espécies, de todo tipo, macho e fêmea. De cada um ele botou o casal, né, dentro da arca. E ali o Senhor mandou Noé fechar aquela arca toda, de lado a lado. Ele colocou, não ficou nem um furinho, nem dentro nem fora, nem em cima nem embaixo. Deus ordenou para ele passar betume, né, nas brechas. E ali o que é que Deus ali está falando? Deus ali estava falando o que para Noé? Até as brechas tinham que ser fechadas. Porque se tivesse ali alguma brecha naquela arca aberta, com certeza a água ia entrar, a arca não ia flutuar. E quando o Senhor ordenou a Noé, mandou fechar tudo, fechar todas as brechas. Aqui, em uma dessa palavra, sim, me chamou a atenção, né? Que quando Deus determina algo na minha vida e na sua, a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado, né? As coisas de Deus. Temos que fechar as brechas, que muitas vezes o inimigo se levanta, né? Contra nossas vidas, contra aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Porque a gente dá brecha, deixa as brechas abertas. Sabe como é que a gente fecha as brechas? Não falando, não contando os planos de Deus que tem na minha vida e na sua. Fechando a boca. Porque quando Deus determina algo na minha vida e na sua, enquanto aquilo não se cumpre, a gente tem que ficar guardadinho, aquilo guardado dentro de nós. É só nós e Deus que sabe. Mas tem gente que Deus faz uma promessa, tem gente que Deus tem algo com ele. É só ele e Deus ali, e ele sai contando. Antes daquilo se cumprir na vida, antes das promessas de Deus, dos propósitos de Deus se cumprir, ele sai contando para um e contando para outro, abrindo, né, as brechas para o inimigo entrar, para o inimigo botar impedimento, né? Ainda assim que o inimigo não tem poder para impedir o trabalhar de Deus, mas ele fica empatando, ele fica botando obstáculo, ele fica tirando a sua atenção para que os planos de Deus não aconteçam na sua vida. E aqui na arca, Deus mandou Noé fechar as brechas. Então as brechas foi, né, colocando betume de um lado e de outro, de dentro e de fora. E ali, aquela arca ficou vários dias ali, né, flutuando na água. Todo mundo, só se salvou a família de Noé e os filhos. A família, né, de Noé. Aquelas pessoas que não acreditaram, que não quiseram entrar na arca, infelizmente ficaram para trás. Foram devastadas pelo dilúvio, foram mortas. Mas quando Deus tem um cuidado com o filho, com o servo dele, Deus não deixa morrer. Deus, ele tem as maneiras, os meios, né, de salvar o povo dele, né, de salvar os filhos dele. Então Deus, ele tem, meus irmãos, um cuidado comigo e com você. Tudo nas nossas vidas é por permissão de Deus. Até quando Deus vai fazer algo para nós, Deus, ele avisa. Eu creio que algo que você esteja passando aí na tua vida, que Deus, ele já te falou. Deus já se revelou para você de algo que você está passando, de algo que você vai passar, de algo que você já passou. Deus não deixa a gente sem resposta. Tudo que Deus vai fazer na vida do servo, Deus, ele antes avisa.
Deus, ele não deixa, a gente não é pego de surpresa. Muitas vezes a gente permanece no erro porque quer, por desobediência. Porque quando Deus vê aquele filho que ele ama tanto, que ele tem um cuidado errando, Deus chama atenção, né? Ele avisa antes. Se aquele filho se arrepender, voltar a obedecer a Deus, tá tudo de boa. Mas se não, se continuar na desobediência e não se arrepender, infelizmente a mão de Deus pesa. Aqui aquele povo todo que ficaram para trás, que não acreditaram no Deus que Noé servia, não acreditaram na arca, que muitos chamaram até Noé de louco, né? Por Noé estar construindo uma arca. E depois, na hora do dilúvio, que viu todo mundo viu a arca toda fechadinha, todo mundo dentro. Por que todo mundo foi salvo? Porque a família de Noé foi salva. Porque obedeceu, Noé obedeceu a voz de Deus, né? Ele obedeceu. Ele não questionou o que Deus ia fazer. Ah, ele não chegou para Deus e disse: mas Senhor, eu vou ficar esses anos todos construindo. Mas Senhor, eu vou passar 7 dias e 7 noites dentro da arca. Mas Senhor, não. Noé obedeceu a voz de Deus. Ele fez tudo o que Deus ordenou. Por isso que ele e a família dele foram salvos. Então, se a gente quer algo de Deus, se a gente quer viver as maravilhas de Deus, a gente tem que obedecer. Deus, ele não dá bênção ao filho desobediente. Deus, ele não vai operar na vida do filho desobediente. Enquanto o filho não tiver, enquanto o filho não se consertar, enquanto o filho não obedecer à voz de Deus, as coisas de Deus não acontecem na vida dele. Milagre, as maravilhas não acontecem. Não adianta estar na desobediência e estar clamando a Deus pelo milagre. Não adianta estar na desobediência e clamando a Deus por uma porta aberta. Não adianta estar na desobediência e pedindo um milagre a Deus. Porque Deus não é igual ao ser humano, que vê e finge que não vê. Então aqui, a família de Noé entraram todos eles na arca. E aí o dilúvio veio, devastou tudo, acabou com tudo, e a família de Noé continuou lá. Vivinha até no seu determinado tempo, aonde a arca foi parada, aonde tudo voltou ao normal, aonde Noé construiu tudo para ele, para a família, né? E viveu lá a família de Noé, os filhos dos filhos, as filhas das filhas, e a família cresceu. E a palavra, medite lá, porque é muito grande a história, né? E muito linda. Mas é assim um exemplo, né? Da gente que é servo de Deus na obediência. Noé é um exemplo, fez tudo que Deus ordenou. E tudo que Deus ordenou na vida dele se cumpriu. Porque ele não foi desobediente. Ele seguiu passo a passo os mandamentos de Deus, o que Deus mandou ele fazer com a arca, né? Ele teve a paciência. Muitas vezes a gente não alcança uma vitória, uma bênção, um milagre, porque não temos paciência. Ora hoje, ora amanhã, ora depois, não vê a coisa acontecer. Aí quando chega 3 dias depois já esmorece. Um mês depois não viu nada acontecer, desiste. Aí depois, quando vê a necessidade ali, o negócio apertar, torna a buscar Deus novamente, pedindo por aquilo que quer. Para a gente obter algo da parte de Deus, a gente tem que perseverar. Porque sem a perseverança e sem a obediência, nada acontece. Deus, ele tem poder para fazer no mesmo dia que a gente pede. Mas Deus não é assim. As coisas com Deus não vêm para a gente de mão beijada. Não vem simplesmente a gente abrir a boca e Deus já está hoje dando. Quando Deus faz uma promessa mesmo, um filho dele, uma filha dele, tem tempo para a promessa acontecer. Tem o tempo certo, tem toda a preparação.
E se o filho não tiver na obediência naquele período que Deus prometeu, o tempo vai passando e você não vê a promessa acontecendo. Porque Deus, ele quer ver ali, ó, você no prumo, você, né, na obediência. E a gente só tem algo da parte de Deus quando obedece, quando ouve a voz de Deus. Você está obedecendo a voz de Deus? Então obedeça ao Senhor. Você serve a Deus, você é servo de Deus, seja obediente. Porque muitas histórias aqui da parte da Bíblia contada pelos servos dele, ele teve a bênção, a vitória devido à sua obediência com Deus. Amém, meus irmãos? A palavra falou teu coração hoje, que a palavra tenha te abençoado nesta noite. Amém? Que Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Fique com Deus.